Olá pessoal, tudo bom? E aí, quarto ano do Colégio Legado? Estão me estranhando? A professora Mari tá diferente, né? Ah, pessoal, alguns de vocês já devem ter me visto pelos corredores, né, da escola. Eu sou o professor Rafael, sou professor de Geografia do Colégio Legado, né? Trabalho a partir do sexto ano. Daqui a pouco vocês vão chegar na mão do professor Rafa para a gente estudar um pouco mais de Geografia. Enquanto isso, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aqui a pedido da professora Mari, né? Ela me pediu uma colaboração dentro dos nossos estudos, e essas aulas remotas, né, como nós estamos, nos deu essa possibilidade de parceria. Eu gosto muito de ajudar, gosto muito de explicar geografia, e quando ela me propôs essa parceria, eu aceitei de primeira. Até porque a professora Mari, né, é uma professora muito legal, né? E a gente gosta muito também dela e de ajudar quando pode, tá certo? Então, eu sou o professor Rafael, que você possa estar muito bem aí protegido dentro da sua casa, né? Que Deus possa estar com você e a sua família neste momento, tá certo? Deus abençoe você. Vamos para a aula de hoje, pessoal. Assim é bom que vocês já vão se acostumando um pouquinho comigo, né? E quando chegar lá no sexto ano, você já conhece o professor Rafinha aqui, tá certo? Vamos então, a gente vai falar hoje sobre mapas, né? Então, olhem só, mapas e a história. Eu sempre falo lá para os meus alunos que a geografia e a cartografia, que é o estudo dos mapas, elas são pontos de visões, né, diferentes colocadas em um papel. Principalmente quando a gente fala de mapas históricos, ou seja, mapas, né, feitos bem antigamente. Hoje, como nós temos muita tecnologia, tipo a internet, com que você está me assistindo, nós temos como pegar um mapa e verificar através de satélite se aquele mapa é verdadeiro ou não. Mas tínhamos, né, uma época onde isso não era possível, porque os mapas eram feitos por quem? Pelos viajantes. Essa é outra coisa que eu acho muito massa. Eu acho essas pessoas que fizeram essas primeiras navegações, como os primeiros exploradores, os primeiros colonizadores, pessoas de muita coragem. Porque a geografia, ela nos ensina várias coisas. Uma delas é se localizar. E vocês já tiveram perdido? Perguntem para o pai e para a mãe de vocês. Às vezes a gente vai num lugar que a gente nunca foi, não sabe onde é, e aí o que acontece? A gente está lá, por exemplo, de carro. Isso acontece muito. Aí a gente não chega, não chega. Aí a gente pensa assim, não, vou voltar porque eu acho que não é aqui. Eu acho que eu estou no lugar errado. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, e se é logo ali na frente? E se eu andar mais um pouco, será que eu não vou chegar? E aí a gente continua no mesmo caminho. Agora, isso hoje, com todas as tecnologias. Agora você imagine esses primeiros exploradores, esses primeiros navegadores que entravam no mar, né? E eles não tinham o quê? O mínimo, né? Eles tinham um mínimo de localização e de orientação que nós conhecemos hoje como orientação pelo Sol, orientação pelas constelações e os mapas que eram feitos na época. Então, quando a gente pega esses primeiros mapas, pessoal, nós temos muito ali ponto de vistas. Tanto que a gente vai estudar dentro do percurso escolar de vocês um dia, a questão da Europa estar, o continente europeu estar no centro de um mapa, por exemplo. Eles pegavam, não, nós somos os que fazemos as grandes navegações. O que eu vou fazer? Vou colocar a Europa como centro, como destaque do mapa. E hoje a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? A Europa não está no centro do nosso mapa. Ela não é tão grande quanto um continente africano, por exemplo. Então percebam que vão haver mudanças. Nosso objetivo hoje é conhecer os mapas, né? A formação e a evolução de alguns deles, tá?
muito focado também na questão do Brasil. Então, desde já, bons estudos para vocês. Espero que vocês aproveitem essa videoaula. Primeira coisa, se a gente vai falar de mapas, eu não posso, antes de trazer o nosso conteúdo, né, repassar para vocês conhecer um mapa, né? Como que um mapa é composto. Então, o mapa ele é composto basicamente, né, de informações. E para mim conhecer essas informações, eu preciso analisar o conteúdo de um mapa. Então, eu peguei aqui um mapa qualquer e coloquei, porque isso vai ser comum a qualquer mapa que nós estudarmos. Então, o mapa, o que ele tem? Primeira coisa, ele tem um título, né? Como vocês estão vendo aqui em cima. Então, o título do mapa ele é muito importante. Nesse caso, nós temos um mapa do Brasil, os estados do Brasil. Se ele tratasse de um assunto econômico, nós teríamos mapas de tipos de indústrias no Brasil, seria o título, por exemplo. Ele sempre vai, o título, especificar do que o mapa está tratando. Outra coisa muito importante no mapa, acompanhe comigo, é a rosa dos ventos. Pontos cardeais e colaterais da rosa dos ventos. Este é outro ponto importante no mapa. E por último, a gente vai ter as legendas. Percebam que se trata do mapa do Brasil, mas nós temos o quê? Nós temos diferentes cores pintando cada um dos estados, né? Cada grupo de estados. Então, o que a legenda vai trazer? As regiões do Brasil, né? Então, o que nós temos pintado de verde? A região norte, por exemplo. Então, esses são os primeiros 3 aspectos, né, que nós temos que estar vendo dentro do mapa. Mapa histórico, pessoal. Os mapas históricos, eles vão nos trazer aspectos do passado. Oh, que descoberta, né, professor? Se é um mapa histórico, ele vai trazer o quê? Coisas que ocorreram no passado. Para hoje, né, nós tratamos de um mapa histórico. Mas, na época, este mapa era um mapa atual. Era um mapa que se utilizava para as grandes navegações. No livro de vocês, e eu botei aqui nos nossos slides, nós temos um mapa de Cantino de 1502. É a primeira vez que aparece o Brasil no mapa, o contorno do nosso território. Até hoje não se sabe quem elaborou esse mapa, mas foi através dele que as primeiras navegações se localizavam dentro do nosso território ou para se chegar no nosso território. Como nós já estudamos e sabemos, os nossos primeiros exploradores foram os europeus, principalmente, no caso do Brasil, os portugueses. Dentro desse caso, nós temos, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Houve uma época em que o nosso território, o nosso Brasil, pertencia uma parte aos portugueses, essa parte que está aqui em amarelo, e uma parte, a parte que está em verde, aos espanhóis. Então, os portugueses, quando chegavam aqui, eles poderiam ocupar e colonizar essas terras dentro do Tratado de Tordesilhas. Inclusive, esta linha do Tratado de Tordesilhas passava pela laguna. A gente tem ali, onde era há muito tempo atrás, um centro comercial chamado Tordesilhas, a gente tem um marco da onde passava essa linha. É um fato histórico, um monumento histórico bem interessante de se conhecer quando se for à laguna. Fica a dica aí para vocês. E aí, essa parte que pertencia aos portugueses foi ocupada pelas capitanias hereditárias, aonde o então rei, né, de Portugal começou a distribuir pequenas porções de terras, como a gente pode ver aqui, para pessoas que elas colonizassem, que elas viessem e ocupassem esse espaço. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que hoje nós temos uma configuração bem diferente do nosso mapa. Hoje nós temos, né, os estados, e esta configuração, ela é uma configuração que passou por outras modificações, outras mudanças com o passar do tempo. Então, pessoal, os mapas,
eles podem, e sempre, dependendo dos seus aspectos, vão estar se modificando, vão estar mudando com o passar do tempo, como foi o caso do mapa do Brasil, né? Vou voltar aqui para a gente acompanhar a evolução. Aqui nós temos os primeiros traços, né, do que se conhecia como o mapa do Brasil. Foi a primeira vez que uma pessoa retratou as nossas terras. Aí a gente vai ter o nosso território dividido pelos europeus, espanhóis e portugueses, as capitanias hereditárias, e depois a gente vai ter uma expansão, principalmente para o oeste, do que é hoje a nossa configuração. Então, os mapas, pessoal, eles são objetos de estudo da geografia que vão estar em plena e constante modificação. É isso que o nosso conteúdo ali está querendo nos mostrar neste primeiro momento. Essa evolução que nós temos. E essa evolução, ela se dá muito pelo como nós nos lidamos com este meio, como nós nos relacionamos com o meio. Eu sempre digo para os meus alunos, nós temos, né, o nosso planeta, que foi nos dado e agraciado pelo bom Deus, e muito depende de nós, como nós nos relacionamos, de que forma, né, dentro da mordomia que nós aprendemos lá nos princípios do nosso colégio, de que forma que nós vamos explorá-lo, utilizá-los, uma forma eficiente, uma forma sustentável, uma forma que não vá agredir o meio ambiente. Então isso são questões muito importantes que nós temos que pensar. E isso vai influenciar na elaboração dos mapas. O que os mapas podem nos mostrar, pessoal? Quais são as informações? Fatos históricos, como a gente já viu, né? E aí, o que acontece? Dentro dessa colonização portuguesa, a gente teve uma exploração muito grande do pau-brasil, né? Que originou o nosso nome. A gente vai ter a exploração de ouro, por exemplo, e da cana-de-açúcar e várias outras riquezas naturais. Isso tudo pode ser mensurado e mostrado por um mapa. A gente vai ter no mapa formas, né, naturais do local, como formas de relevo, tá? A gente vai ter rios, a gente vai ter vegetação, a gente pode ter aspectos econômicos e de população. Atividades predatórias e desequilíbrio ambiental. O que acontece? Dentro dessas questões de você elaborar o mapa, nós temos, por exemplo, as questões das atividades que foram desenvolvidas no nosso território. Como eu acabei de citar, os portugueses eles tiveram uma exploração muito grande dos nossos recursos, como questões do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro. Isso tudo gera também o que? Uma degradação ambiental. Aqui a gente tem, por exemplo, a cobertura original da Mata Atlântica, que pegava cerca de 17 dos nossos estados, tá? E hoje apenas 7% é remanescente. Inclusive em Santa Catarina, a gente tem ali em Balneário Camboriú um parque que hoje cuida de uma parte dessa remanescente Mata Atlântica em Santa Catarina, preserva, faz um turismo ecológico em prol da preservação, né, o Parque Unipraias que se tem ali. Muito interessante de se conhecer também, se tiver a oportunidade. Mas essa atividade predatória traz um desequilíbrio ambiental. Ah, professor, mas por que foi explorado? Principalmente pela indústria e pela ocupação humana. Então, conforme a população veio e foi ocupando este território, ela precisou tirar esses recursos naturais para se estabelecer e para, através da matéria-prima, para, através da exploração dessa madeira, construir móveis, casas e tudo mais. Então, os mapas, pessoal, eles vão trazer esses aspectos econômicos,
de atividades predatórias, eles podem tratar de uma população. Esses tipos de mapa, que nós chamamos de mapas que trazem algum assunto específico, são chamados de mapas temáticos. Olha só o nome, mapas temáticos, ou seja, eles trazem um tema específico contendo neles. O mapa que eu mostrei lá no início da aula, que era o mapa do Brasil, ele é um mapa, né, que vai trazer aspectos gerais, né, um aspecto político, porque ele vai trazer uma regionalização do Brasil, ou seja, o nosso território dividido em regiões. E estes mapas, como é o mapa da Mata Atlântica e a sua área de cobertura original e a área remanescente, ou seja, aquilo que não foi explorado, olha a diferença, pessoal. Ele é um mapa que nós chamamos de mapa temático. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Um abraço para a tia Mari. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com vocês mais um pouco sobre geografia. O bom dessas videoaulas é que a gente pode ver, rever, até compreender totalmente o nosso conteúdo, não é mesmo? Que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!